Você é dono de uma pequena empresa de desenvolvimento de software e deseja expandir o negócio, mas enfrenta desafios como equipe reduzida, demanda imprevisível e recursos limitados. Diante disso, você descobre a computação em nuvem como uma possível solução. Computação local versus computação em nuvem. Para decidir qual modelo adotar, você compara a computação local com a computação em nuvem. Quando se trata de escalabilidade, as configurações locais tendem a ser mais caras, oferecendo menos opções. Depois de aumentar a escala, reduzir a escala é difícil e frequentemente leva a perdas significativas. A computação em nuvem, por outro lado, permite que você pague apenas pelo que usa, com um provisionamento muito mais fácil e rápido para escalabilidade vertical ou horizontal. A seguir, vamos falar sobre armazenamento em servidores. Sistemas locais exigem muito espaço físico para servidores, sem mencionar os desafios de energia e manutenção. As soluções de computação em nuvem são oferecidas por provedores de serviços que gerenciam e mantêm os servidores. Agora, considere a segurança dos dados. Sistemas locais geralmente oferecem menos segurança de dados devido à combinação complexa de medidas de segurança de TI físicas e tradicionais. Os sistemas de computação em nuvem oferecem segurança superior, permitindo que você evite a necessidade de monitoramento e gerenciamento constantes de protocolos de segurança. Em caso de perda de dados, as chances de recuperação com configurações locais são muito baixas. Os sistemas em nuvem possuem medidas robustas de recuperação de desastres, garantindo uma recuperação de dados mais rápida e fácil. A manutenção. Sistemas locais também exigem equipes dedicadas para manutenção de hardware e software, aumentando significativamente os custos. Sistemas de computação em nuvem são mantidos por provedores de serviços em nuvem, reduzindo substancialmente suas despesas. Pensando que a computação em nuvem pode ser a melhor opção, você decide analisar mais detalhadamente. O que é computação em nuvem? Computação em nuvem refere-se à entrega de serviços de computação sob demanda pela internet, com pagamento conforme o uso. Em vez de gerenciar arquivos e serviços em dispositivos de armazenamento local, você pode acessá-los pela internet. A computação em nuvem possui dois tipos principais de modelos, o modelo de implantação e o modelo de serviço. Existem três tipos de modelos de implantação: nuvem pública, nuvem privada e nuvem híbrida. Imagine que você está viajando para o trabalho. Você tem três opções para escolher. 1. Ônibus representam a nuvem pública. Nesse caso, a infraestrutura de nuvem está disponível ao público pela internet e é de propriedade de serviços de nuvem. 2. Seu próprio carro representa a nuvem privada. Em uma nuvem privada, a infraestrutura é operada exclusivamente por uma única organização. Ela pode ser gerenciada pela própria organização ou por terceiros. 3. Chamar um táxi representa a nuvem híbrida. Uma nuvem híbrida combina as funcionalidades das nuvens pública e privada, oferecendo uma solução flexível e equilibrada. Existem três principais modelos de serviço disponíveis: IaaS, PaaS e SaaS. Comparados aos modelos locais, nos quais você é responsável por gerenciar e manter todos os aplicativos, dados, virtualização e middleware, serviço em nuvem oferecem uma experiência muito mais descomplicada. IaaS, infraestrutura como serviço. IaaS é um modelo de serviço em nuvem no qual os usuários obtêm acesso à infraestrutura básica de computação, como servidores e armazenamento. É comumente usado por administradores de TI. Se sua organização precisa de recursos como armazenamento ou máquinas virtuais, IaaS é o modelo certo para você. PaaS, plataforma como serviço. PaaS, ou plataforma como serviço, fornece plataformas em nuvem e ambientes de execução para desenvolver, testar e gerenciar aplicativos. Este modelo de serviço permite que os usuários implantem aplicativos sem a necessidade de adquirir, gerenciar ou manter a infraestrutura subjacente. Se sua organização precisa de uma plataforma para criar aplicativos de software, PaaS é a escolha ideal. Com o PaaS, você só precisa gerenciar os aplicativos e os dados. Toda a infraestrutura, como sistemas operacionais, servidores, armazenamento e rede, são gerenciada pelos serviços de nuvem. SaaS, software como serviço. O SaaS envolve a entrega de aplicativos de software pela internet, hospedados e gerenciados por fornecedores. Todos os requisitos de software e hardware são atendidos pelos provedores de serviços, portanto, você não precisa gerenciar nenhum desses aspectos sozinho.
Se você prefere não se preocupar com os aborrecimentos de possuir ou manter qualquer equipamento de TI, o modelo SaaS é a melhor opção para você. Vamos falar sobre o Terraform. O que é? Como funciona? Por que devemos aprender? E como você pode começar hoje mesmo? O que é Terraform? O Terraform é uma ferramenta de infraestrutura como código, IAC, desenvolvida pela HashiCorp que permite que engenheiros de DevOps automatizem tarefas de infraestrutura e otimizem fluxos de trabalho. Lançado inicialmente em 2014, a HashiCorp o projetou para ajudar organizações a operar com eficiência na nuvem. O que é infraestrutura como código, IAC? As ferramentas de IaaC permitem provisionar, configurar e gerenciar a infraestrutura de computadores usando código, eliminando processos manuais. Por que você deveria se importar? Se você é um engenheiro de DevOps, ou aspira a ser um, precisa de ferramentas para automatizar tarefas repetitivas. O Terraform se destaca nesse aspecto. Uma rápida lição de história. Passado, se as empresas dependiam de infraestrutura local, tudo rodava em servidores físicos. Presente, e a infraestrutura baseada em nuvem domina, permitindo que provedores terceirizados, AWS, Azure, etc., hospedem recursos. Isso tornou as implantações mais rápidas, baratas e escaláveis. Onde o Terraform se encaixa? Em vez de fazer login manualmente no console de um provedor de nuvem para configurar recursos, o Terraform permite 1. Definir infraestrutura como código, por exemplo, servidores, bancos de dados, redes. 2. Automatizar implantações com um único comando. 3. Atualizar a infraestrutura perfeitamente, modificando o código. Por que aprender Terraform? Ainda não está convencido? Aqui estão os motivos pelos quais o Terraform é obrigatório. 1. Salários altos. Engenheiros de Terraform ganham em média $150 mil por ano, varia conforme experiência e localização. 2. Alta demanda. Mais de 15 mil vagas de emprego, apenas nos Estados Unidos, segundo o ZipRecruiter. 3. Suporte comunitário sólido. Respaldado por uma comunidade grande e ativa para a solução de problemas e inovação. Por que o Crossplane? A oportunidade do DevOps. Antes de nos aprofundarmos nas ferramentas de infraestrutura como o código, vamos abordar o panorama geral. O DevOps está repleto de oportunidades em constante evolução. Novas ferramentas surgem constantemente, e embora o Crossplane não seja a solução afinal, aprendê-lo antecipadamente proporciona uma vantagem competitiva. Mesmo que a ferramenta evolua, ou seja substituída, os conceitos permanecerão valiosos. A abordagem do Crossplane, integração com o Kubernetes, significa que você não está aprendendo um sistema totalmente novo, mas sim expandindo o que já sabe. O que é o Crossplane? O Crossplane é um complemento do Kubernetes que expande seu cluster para provisionar e gerenciar a infraestrutura em nuvem de forma declarativa. Principais vantagens. 1. Aprendizado unificado. Não é necessário dominar ferramentas separadas. Aproveite seu conhecimento existente em Kubernetes. 2. Centrado na nuvem. E embora atualmente se concentre na nuvem, não no ambiente local, a maioria das organizações está migrando para lá de qualquer maneira. 3. A prova de futuro. Já à medida que o Kubernetes domina, as ferramentas construídas sobre ele, como o Crossplane, ganharão relevância. Como funciona? Você interage via Kobecto ou ferramentas GitOps, por exemplo, Argo CD. Os controladores de recursos do Crossplane, para apps de nuvem, e controladores de recursos externos, para SaaS, como o Elastic, cuidam do provisionamento. Principais componentes do Crossplane. 1. Provedores. Defina onde implantar AWS, Azure, GCP, etc. Exemplo, precisa da AWS hoje e do Azure amanhã? Basta adicionar outro provedor. 2. Recursos gerenciados. Crie recursos de nuvem, por exemplo, clusters, bancos de dados, armazenamento, usando manifestos do Kubernetes. 3. Configuração avançada. Usa recursos compostos, XRS, para agrupar múltiplos recursos em modelos reutilizáveis e orientados por lógica de negócios.
Por que usar o Crossplane? 1. A API amigável ao desenvolvedor. Interface única, Kubernetes. Sem ferramentas extras para aprender. 2. Colaboração simplificada. Os desenvolvedores não precisam de profundo conhecimento em infraestrutura, basta aplicar manifestos. 3. Eficiência de tempo. Elimina dias de provisionamento manual ou troca de ferramentas. O que é um provedor no Crossplane? Um provedor no Crossplane é simplesmente o destino onde você deseja implantar seus recursos. Por exemplo, máquinas virtuais na AWS. Um cluster **Kubernetes ** na AWS, Azure ou Google Cloud. Um banco de dados no Azure. Discos ou outros recursos em qualquer nuvem suportada. Você precisa informar ao Crossplane, este é o provedor que vou utilizar, e o Crossplane cuidará do resto. Além dos grandes provedores de nuvem, AWS, Azure, GCP, você também pode gerenciar recursos em plataformas como Arbor City ou outras soluções urbanas comuns. Existem vários provedores disponíveis, e a lista continua crescendo. Gerenciamento de recursos. Depois de definir o provedor, o próximo passo é gerenciar os recursos. Se hoje você usa a AWS e amanhã precisar migrar para o Azure, não há complicação, e basta adicionar um novo provedor, aplicar os manifestos e executar. Com os provedores configurados, você pode provisionar qualquer recurso, como contas de armazenamento, clusters Kubernetes, bancos de dados, entre outros. Tudo isso é criado e gerenciado de forma declarativa, usando os recursos do Crossplane. Configuração e recursos compostos. Aqui entramos em um tópico mais avançado, mas muito poderoso, a configuração de recursos compostos. O Crossplane permite agrupar múltiplos recursos em um único pacote, chamado de Composite Resource Definition, XRD. Com isso, você pode criar infraestruturas complexas e alinhadas aos negócios, definindo templates que combinam vários serviços. Por exemplo, um cluster Kubernetes mais um banco de dados mais um serviço de armazenamento, tudo provisionado como uma única unidade. Por que usar o Crossplane? 1. A API amigável para desenvolvedores. Tudo é gerenciado via Kubernetes, sem necessidade de aprender novas ferramentas. Facilita a vida dos desenvolvedores, que não precisam entender detalhes complexos de infraestrutura. 2. Suporte a múltiplas nuvens. AWS, Azure, Google Cloud, Alibaba e outros. Alguns provedores já estão prontos para produção, enquanto outros ainda estão em crescimento. Integração com GitOps. Se sua equipe já adota DevOps e GitOps, o Crossplane se encaixa perfeitamente. Toda a infraestrutura, não apenas aplicativos, pode ser versionada e gerenciada via Argo CD, Flux ou outras ferramentas. 3. Controle e reconciliação. Evita provisionamentos não autorizados, garantindo que apenas recursos aprovados sejam criados. Se algo for provisionado fora do GitOps, o Crossplane pode automaticamente corrigir o estado, removendo recursos desnecessários.